Amém? Levanta a tua Bíblia para o alto, em nome do Senhor Jesus. Começa a orar crendo que Jesus vai falar. Pode orar. Meu Santo Jesus, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, lhe imploramos, meu Santo e poderoso, pela palavra que vai ser revelada a partir de agora. Sabemos, meu Santo Jesus, que esta espada é a espada do teu Espírito, a espada da verdade. Aquela, meu Senhor, que corta, esmiuça, quebra, aniquila a ignorância humana, a soberba, a dureza do coração. Racanduri canto me ambrusteri conspire me consterrévia. Pelo teu sangue, fala na tua igreja. Fala, meu Santo Jesus. Quebra a impenitência, a soberba, o pecado, a iniquidade. Quebra, meu Santo, aqueles que guerreiam contra a tua palavra e a cruz. Quebra, meu Santo Jesus, a feitiçaria, o satanismo, a bruxaria. Quebra, meu Santo glorioso, racandura e constéria, a apostasia, a rebelião, a impenitência por parte daqueles, meu Senhor, que enganam o teu nome na igreja, que usurpam a prerrogativa do teu nome, Senhor, para enganar os homens. Nós te pedimos o teu sangue, quebra a dureza nesta casa, nesta família. Põe o sinal de salvação, meu Senhor, em busca do pecador que está, Senhor Jesus, aprisionado, que está dominado pelo diabo e pelo pecado. Pelo teu sangue, meu Santo, nós pedimos pela tua misericórdia. Traz a tua luz, traz o teu evangelho, a tua palavra. Prepara a tua igreja para o dia da tua vinda, para o dia final, dando, Senhor, a esta igreja roupa, veste pura, espiritual. Nós te pedimos o teu sangue, meu Santo Senhor. Pelo teu sangue, repreenda aqueles que estão no mundo, aqueles que estão, Senhor, dormindo, desatentos, sossegados, convencidos. Pelo teu sangue eu te peço, meu Santo da glória, quebra, para que o teu nome seja glorificado. Exalta a tua palavra nesta noite. Nós te pedimos pelo teu nome, te pedimos pelo teu sangue vertido na cruz, para que o Senhor nos dê a tua salvação e a confirmação da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, pelo poder que é no teu sangue, Jesus. Quem quer nesta palavra da glória a Deus, cenáculo? Amém. Então você abre em 2 Coríntios capítulo 5. Enquanto a igreja vai abrindo, saudações em Cristo, Maranata aos meus amados que estão pela internet, horadaverdade.com, participando deste culto hoje, dia 15 de setembro, ao vivo, diretamente da sede da Igreja Sinatra da Fé em São Paulo. Sejam bem-vindos, amém, em nome de Jesus, para a campanha, o toque da trombeta, a campanha esta que já é universal e mundial nesta igreja, porque temos proclamado para todos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Amém, cenáculo? Vamos lá. 2 Coríntios 5:1 que diz: sabemos que se a nossa casa terrestre neste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, porque estando vestidos não seremos achados nus, pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Quem quer nesta palavra da glória a Deus, cenáculo? Quem quer nesta palavra da glória a Jesus, igreja? Possa sentar. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. A todos que estão conosco pelo horadaverdade.com. Se Paulo estivesse vivo, cenário, se o apóstolo Paulo estivesse vivendo comigo aqui no século 21, é lógico que ele ia se deparar com um desafio muito maior como pregador de Cristo do que ele encontrou na sua época pregando para igrejas como de Corinto, que foi uma das igrejas que Paulo fundou, e que aqui no texto que eu li com os amados irmãos, ele combatia exatamente aquilo que hoje está sendo marginalizado e criminalizado dentro da igreja por muitos evangélicos, que é o confronto de valores, o que a fé pensa a respeito daquilo que os homens pensam ou fazem. E tem muito evangélico, muita tranqueira dentro da igreja, que ele pensa que esse tipo de juízo de valores é proibido por Deus,
Bom, se for proibido por Deus, você vai ter que rasgar a Bíblia toda. Porque a nível de norma, inspiração e metodologia do que os profetas, os apóstolos de Jesus representou, a Bíblia é a pura crítica de Deus daquilo que os homens pensam e fazem. Então, o dia que eu vier para esse púlpito e não criticar nada e ninguém, eu não estou falando nada de conteúdo bíblico. E até é perca de tempo estar dizendo para um povo que lê a Bíblia, dizer isso, para mim é perca de tempo, porque eu já não tenho mais como ignorante quem pensa assim, eu tenho como pessoa maldosa, maliciosa, ela exatamente pensar que a crítica não pode ser estabelecida na fé, e é óbvio que sim. Então Paulo faz uma comparação com a igreja de Corinto na época, da sabedoria do mundo e a sabedoria que Deus havia dado a ele por Jesus Cristo. A sabedoria de Deus que vem em palavras, que agora requer a purificação da igreja dos falsos conceitos. O livro de Coríntios é a pura refutação dos preceitos e conceitos da fé que estão sendo absorvidos e tragados pelos falsos valores, pelos pensamentos errados, as influências mundanas dentro da igreja. E eu vejo um pregador lutando, perseverando, escrevendo, denunciando, para ter uma igreja para Cristo e não para homens. A igreja como coisa de Cristo e não como coisa pública, como o mundo está pedindo agora. Então, pelo amor de Deus, você que fala que você é crente em Jesus, adapte ao perfil, vai se adequar ao perfil, porque quem vive o termo da fé como Jesus pede, e a Bíblia testemunha, ele não se cala, não se silencia diante das contradições, seja dentro ou fora da igreja, que existe um dos projetos do protocolo da nova ordem mundial, um dos projetos da nova ordem mundial com os séculos, com a educação, é desgastar tantas pessoas com as utopias e as falsas ideias, ou as ideias impraticáveis, para que no futuro elas cheguem numa conclusão, que a melhor coisa é não ter opinião. E eu estou chegando nessa conclusão, que o povo da igreja está pensando assim. A pior coisa, irmão, é você não ter opinião. E o cristão tem que ter. Senão é uma porcaria, é uma droga enrustida de crente que está sentado no banco de uma igreja porque ele pensa que nós estamos aqui para fazer passeata pacífica, estabelecemos relações, agradarmos as pessoas, satisfazê-las com o nosso serviço. E é isso que a pessoa está pensando hoje da igreja, que é uma coisa pública, todo mundo pode usar, utilizar, porque o nosso ministério e ofício é cuidar do povo, da gente. E a Bíblia me diz, não, é apacentar as ovelhas e cuidar da obra. Amém? Antes de você me chamar de doente, antes de você me criticar como pregador, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, eu te recomendo isso. Então, assim, uma diferença muito grande entre o conceito das coisas que Deus estabelece pela sua sabedoria em palavras, do que a sabedoria do mundo, que julga, conforme a capacidade do homem, o que é bom, o que é ruim. Há uma diferença muito grande, um contraste tremendo entre o que a fé em si e o mundo quer. Tanto que isso nos divide aqui dentro. Todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus, a gente se constrange, porque muitas vezes quando se prega, se observa, se percebe que estamos mais no mundo do que na igreja. E esse constrangimento as pessoas não querem ter, mas é necessário que você tenha. Porque nós queremos saber, você é de Cristo ou do mundo? Então era isso que Paulo tentava exatamente com a igreja de Corinto, mostrar a ela que a sabedoria de Deus, ou a sua capacidade de julgar as coisas, deveria ser exercício de fé para nós, para a igreja, para aqueles que dizem servir a Cristo. E no texto de capítulo 5, versículo 1, ele utiliza do termo tabernáculo terrestre para falar do corpo material e apresentar
a esperança da vida futura ou da vida celestial. Ele coloca exatamente a conversão em Cristo como uma mudança de habitação. Antes eu era da terra, agora eu sou do céu. E coloca exatamente nesse desafio, que a igreja escolhesse o bem-estar ou estado espiritual digno, ser feliz ou ser de Cristo, se promover ou se salvar. Porque uma destas nós teremos que escolher. Quando ele fala sobre tabernáculo terrestre, ele coloca o tema exatamente para dizer à igreja: nós estamos aqui para cuidar do corpo ou para cuidar da alma? E se nós não cuidamos da alma, mas nos interessamos com o corpo, com as partes materiais e físicas, quem nos orientou a esse propósito? Quem precede essa ideia? Quem te deu essa orientação? Não foi Cristo, não foi a Bíblia Sagrada. Lucas 12:5. Abre a tua Bíblia. Fala bem alto que eu quero escutar, cenáculo. O corpo material não pode valer mais do que a alma. Fala. Fala, o ser humano não é mais do que a alma. Jesus ensina que a alma vale mais do que o corpo, vale mais do que o ser humano. Antes de vocês lerem aí o texto, o que é a alma? Segundo, a orientação que temos é o princípio espiritual do homem concedido no corpo como coisa separada e imortal. Alma é algo separado e imortal do nosso corpo. O corpo fica e a alma permanece. O corpo se decompõe e a alma permanece, porque a alma ela é separada do corpo e imortal. Isso se eu for investigar, se eu for estudar só a questão do significado da expressão alma, eu vou entender que essa obra é um valor tão importante ao ponto de tornar o corpo uma coisa insignificante. Os irmãos entenderam aqui? E está lá no Aurélio, tá? Que quem olhar fala, mas o que será a alma? A alma é uma coisa que permanece, e o corpo, uma coisa que fica. Então, quando Jesus vai falar de propósitos e esperança, de temores, ele coloca exatamente o que Paulo ensinou a Corinto. Meu irmão, minha irmã, não vamos colocar as coisas materiais acima daquelas que são espirituais, porque o ser humano, o corpo, a matéria não pode mais valer daquilo que é eterno. Não pode valer mais daquilo que é eterno e imortal. Ou seja, do pó o homem foi formado, para o pó ele será levado, e a sua alma será dada para aquele que o deu, e lá Deus destinará, se é para o fogo ou é para a eternidade. Ponto. Porque o corpo, a matéria, é fato, vai se decompor. Corpo na matéria significa, meus amados irmãos, excremento humano. Nós somos tão lindos fisicamente que o corpo, materialmente falando, ele vira excremento. E a gente vê pessoas trocando o estado espiritual digno para ficar com o bem-estar do corpo e da matéria. Nós temos uma contradição de valores aqui. Amém? Amém, Jesus? Amém. Tem gente se sentindo mais bonita por fora do que por dentro, porque por fora ela consegue enganar, mas por dentro não tem roupa, não tem maquiagem para esconder o que está dentro dela. Essa é a questão. Duas coisas prevalecem no sistema hoje: a violência e a hipocrisia.
Duas coisas prevalecem no mundo: a violência e a hipocrisia. Quando eles não violentam, eles privilegiam os aspectos externos para esconder o seu conteúdo. O mundo vive da hipocrisia. Nós não podemos viver. Por quê? Porque segundo as Escrituras Sagradas, Paulo já fala no versículo 1, se eu perder o meu tabernáculo terrestre, se eu perder o meu corpo nesta vida, se eu ver o meu corpo sendo colocado debaixo da terra, já está garantido no céu a minha vida eterna com Cristo, já está garantido no céu a minha vida eterna com Deus, uma vida acima desta que está aqui entre os homens. Lê o texto, Lucas 12, versículo 5, leia. Uma palavra que inclusive nós pregamos no Jardim Vista Alegre sexta-feira agora, e Deus querendo repeti-la aqui hoje de domingo. E o que Jesus está ensinando? Olha, eu não tenho culpa, filho, você vai me desculpar, te frustrei como pregador, então Jesus te frustrou também. Que a partir do momento em que ele prega para a multidão, que tem cada um sua opinião, cada um parecer próprio, etc., a pluralidade também existia lá, não é só no século 21 não. Jesus vai diante deles como representante da salvação e diz para aqueles que escutavam o que eles tinham que ter medo. Vocês precisam ter medo, não é do tribunal terreno aonde os homens estabelecem um júri para matar o teu corpo, porque eles vão te matar e depois não vão ter mais o que fazer com o teu corpo, não é? Que a gente costuma até cantar um hino aqui, o homem só vai até a sepultura, depois da sepultura ele não vai mais, porque ali quem vai cuidar é Deus. Eu digo a vós o que vocês deveis temer: aquele que mata, que condena a tua alma e o teu corpo para o fogo do inferno, a este vós deveis temer. Eu digo a vós o que vocês deveis temer: não negue o Senhor, porque se você o negar, ele também te negará. Eu digo o que vós deveis temer, nesse texto que você está lendo aí, que qualquer blasfêmia que você proferir contra o nome de Jesus pode ser perdoado se você se arrepender, mas qualquer blasfêmia que você proferir contra o Espírito Santo, você já é réu de culpa eterno. E Jesus começa exatamente a fundamentar o quê? Que mais vale uma alma salva nas mãos de Deus do que um homem de pé andando nas ruas de uma cidade. Mais vale uma dignidade celeste do que uma dignidade entre os homens, porque entre os homens uma hora ela vai se secar, mas entre Deus, confirmada em Cristo, ela é eterna. Por isso vós deveis temer, que quando Deus estabeleceu o seu tribunal, não vai ser para tirar casa, carro e dinheiro, mas para te colocar numa prisão da onde você nunca mais vai poder sair. Então, quando entra em debate das questões vida, questão social, humana, Jesus não troca salvação para ficar tratando coisas desse tipo, porque o seu interesse, a sua missão é pró-alma, não é pró-ser humano. Deus entende que a necessidade é a alma, e as coisas materiais e humanas são coisas consequentes, mínimas, de última instância. Como se a Bíblia dissesse: quem sabe cuidar da sua alma diante de Cristo, Deus também dá a ele sabedoria para que ele cuide também da vida. Mas não adianta nada um cara que cuida da vida, mas tem a sua alma perdida. Então daí Paulo começa a fundamentar: que eu quero dizer a você
aquilo que Jesus fundamentou no discipulado. Nós temos aqui um ministério baseado em almas, não em ser humano, em salvação eterna, vida celeste, cidadania celestial, não implementação social, relações públicas, em filosofia, antropologia, essa coisa toda que põe exatamente em discussão o que? As condições de vida, o bem-estar da humanidade. Não, nós temos Jesus doutrinando, revelando, ensinando que Ele quer sim, muito mais do que o bem-estar na terra, o estado espiritual digno, meu e teu. Quando Ele nos chamar, nós vamos precisar disso para apresentar diante dEle naquele dia. Ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, Ele quer saber se você é salvo. Vai discordar de Jesus? Vai brigar com Ele? Vai dizer para Ele que Ele está errado e quem está certo é você? Faça isso. Marcos 8:34. Abra a tua Bíblia. Marcos 8:34. Leia bem alto o primeiro versículo, cenáculo. Vê o versículo 35, leia de novo. Versículo 36. Versículo 37. Versículo 38. Aleluia, glória a Deus. Mas a pregação começa, na verdade, não é no versículo 34. A pregação, ela começa quando Jesus indaga: quanto o homem daria pela sua alma? Para mim a pregação começa ali. Quanto o homem daria pela salvação da sua alma? Se eu respondesse hoje, tudo. Então Jesus fala: então vai, pega a tua cruz, renuncia a si mesmo, crê em mim, me segue. Quanto o homem daria pela salvação da sua alma? Daniel dizendo: tudo, Senhor. Então perca a tua vida por amor a mim, e nunca deixe de me amar, porque aquele que quiser ganhar a sua vida à custa do desprezo do que eu falo, esse vai perder a vida, a salvação. Então não sai caro o que Jesus está pedindo aí para quem tem valores espirituais. Sai caro para aqueles que estão inseridos no sonho americano, no sonho de se capitalizar, conquistar, dominar, crescer, avançar, desenvolver coisas terrenas. Mas para aquele que quer se salvar, se o seu Senhor disser a ele: renuncia a isso ou aquilo, ele fará por amor a Cristo e por este valor, salvação. E quando você indagá-lo, ele nunca vai dizer para você que isso é fardo pesado, que isso é valor exagerado, que servir a Cristo é difícil. Difícil é estar na mão do diabo, filho. Difícil é você estar enjaulado numa prisão doentia, que o mundo ainda te dá a impressão de que lá você vive uma vida de liberdade. Pior de tudo, temos um prisioneiro com a sensação de que ele está livre dentro de uma cadeia, porque Jesus fala que quem peca é escravo do pecado. Não pode nunca dizer que ele é livre.
Mas quanto você daria pela sua alma? Hoje, nenhum real. Porque nós pregamos salvação e o cara diz assim: não, está muito cedo, eu sou novo. Mas rapaz, vem se salvar agora porque você não sabe o dia de amanhã. Não, pastor, Deus é pai. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me formar, vou estudar, vou empregar, vou realizar meus sonhos. Depois lá na frente, quem sabe? Quantos que não prolongam o processo espiritual para ficar com aquilo que é material? E quantos que não se convertem a Jesus e que não mudam o seu hábito de habitação? Eles vivem como pessoas terrenas, como cristãos. Nós temos que viver como os anjos vivem no céu, com opções espirituais. Eu não estou dizendo que o povo vai deixar de trabalhar, cuidar de família, até porque eu tenho esposa e 3 filhos. Não queira fazer esse tipo de chantagem que comigo não cola. Amanhã eu vou acordar com um monte de conta para pagar e um monte de coisa para fazer, e você sabe muito bem do que eu estou te falando aqui. Mas daí vem aquele idiota daquele pastor na rádio, na televisão, dizendo ou criticando igrejas que só pregam da alma. Meu querido, não é o pastor que determinou o que vai ser pregado na igreja, é Jesus que determinou o que tem que ser pregado para a igreja. E para ele a alma vale mais do que o teu corpo, do que a tua casa, do que o teu carro, do que essa vida hipócrita. E se você colocar os valores empregados pela fé no que essas igrejas estão empregando aí, é vergonhoso a falta que elas estão cometendo com o cristianismo. Do tipo, tomem cuidado com os filósofos e os psicólogos cristãos que estão dentro da igreja, porque eles são administradores de caos. Pregam mais da família, pregam mais do trabalho, pregam mais das coisas econômicas do que daquilo que para Jesus é prioridade. E ele pergunta aqui hoje: quem tirou e furtou as palavras da boca de Deus? Maldito seja e anátema. Anátema. Esse maldito que anda furtando da boca de Deus as suas palavras. Você está lindo por fora, como os fariseus, mas por dentro você é um sepulcro caiado, habitação de demônios, habitação de morte. Por fora você parece pessoa digna, mas por dentro você é podre. Você é como as sepulturas israelitas, que são adornadas para esconder a história e a podridão desse povo com Deus. E quanta gente não se utiliza da religião para esconder o seu medo de se apresentar hoje diante de Deus e não ter o que falar e o que dizer. Para Jesus, o bem-estar do seu corpo não pode valer mais do que a tua alma. Eu quero saber quem vai debater com ele hoje aqui. E há um texto aonde Jesus emprega uma parábola de um rico que pensou ou disse à sua alma: vou descansar a minha alma, descansarei a minha alma, meu celeiro está farto. E então ele diz: direi à minha alma, que depósito tens? Muitos bens materiais ou a riqueza de Deus, que é a salvação? Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para isso, e de quem é ela? Diga para a tua alma: que depósito tens? És rico no céu ou na terra? Adquiriste riqueza na terra ou no céu? Porque o rico para Deus é aquele que vai se salvar, e o pobre para ele é aquele que continua sem salvação. Valores esses que estão sendo furtados, tirados de dentro da educação cristã. Porque se eu perguntar para alguém aqui hoje, nessa igreja, quando que você abandonou algum tipo de negócio ou corrida em pró a tua dignidade
física e material para buscar a tua salvação, poucos vão levantar a mão aqui. Aonde você tem se empenhado mais na tua vida, a alma ou o teu corpo? Muita gente não vai poder levantar a mão aqui nessa noite com convicção e certeza de que a sua alma ou Cristo tem sido a sua prioridade. Porque se você perguntasse para a tua alma, aonde estás o depósito da tua riqueza, você ia ver mais aqui do que lá. Por isso eles choram, por isso eles gemem, por isso eles sofrem, por isso eles se doem, se sentem envergonhados. Todas as vezes que a conta material zera, ou então que perde um trabalho, ele se sente um lixo e um andarilho de rua. Mas quando eles pecam, quando eles se emporcalham, quando eles saem por aí fazendo besteiras contra a lei de Deus e a fé, eles não sentem pesares por isso. O constrangimento está para o cara que não tem dinheiro, não está para o cara que não tem salvação. Essa é a impressão que eu tenho da igreja hoje. Ela não se constrange pela sua situação espiritual, ela se constrange pelas rugas do rosto. Isso mostra o quanto estamos miseráveis. Agora você quer que eu mude o meu discurso, a minha pregação, para alimentar esse teu gosto aguçado pelas coisas da terra? Meu amigo, isso aqui é uma igreja cristã, não é uma coisa pública. Por isso que o mundo ouve a nossa pregação e não entende do que a gente fala, porque eles não têm os propósitos que temos aqui e que temos que amar aqui. O dia que tiverem, vão também compreender isso. Mas até aqui nós temos uma doutrina estabelecida pelo nosso Senhor e por Paulo. Tenha medo de Deus, da condenação divina futura, carregue a sua cruz, renuncie, ame a Jesus acima de tudo, não o negue, não o envergonhe, entesoure-se com Deus, seja rico no céu, e não serás louco para Deus. E na vossa perseverança ganharei as vossas almas. Lucas 21, 19. Não tenha medo de Deus. Olha para o teu irmão do lado e fala para ele: tenha medo de Deus. Jesus está te mandando da condenação futura. Ai de você se você não estiver preparado. Carregue a sua cruz, renuncie a si mesmo, ame Jesus acima de tudo, não o negue nunca, não o envergonhe diante dos homens, entesoure-se com Deus, seja rico no céu, e não serás um louco para Deus, não serás um louco para Jesus, porque na tua perseverança nestas coisas ganharás a tua alma. Com certeza você não estoura fogos para o céu e comigo pregando isso para você, né? Aí ó, silêncio. Ó o que o capitalismo fez, ó o que a indústria fez, o que a televisão fez, o que as modas fizeram, o que as utopias e as falsas ideias estão fazendo com o povo. Antes a igreja estava chorando, agora a igreja está assim, calculista. Com as coisas de Deus ele é assim, ó, toda articulada, cautelosa. Ela é, com as coisas de Deus, assim, sapato de alto, né? O sapato alto, né? Ela vai devagarinho, ela estuda. Eu não quero ser radical, eu não quero ser fanático, eu não quero ser louco com as coisas de Deus, né? Mas por causa daquele loirão que está lá fora, você corta os pulsos. Por causa do dinheiro, você quer se atirar da ponte. Por causa das coisas desse mundo, você quer cortar a garganta. Porque você está mais gordinha, você quer se suicidar. Entendeu? Agora a moda é essa, porque as meninas não têm teta, quer se matar. E ai
do futuro marido se não tiver dinheiro para bancar uma prótese, ou colocar um botijão de gás em cada lado. Estou depressiva, estou angustiada, eu não sei porque eu nasci, eu não sei porque Deus deixou eu viver. Qual o teu problema, teta? Nós estamos vendo no século 21, meu filho. E os homens, eu não posso falar aqui. Se a mulher for um bagulho, ele não liga muito não, porque ele já tem umas 10. Mas quando ele entra naquela Brasília, entendeu? De pneu bolinha, o cara xinga Deus no mundo. Cada explodida que ela dá, ela fala: porque eu nasci. Mas por que você está tão nervoso aí com a Brasília amarela? Porque ela é carburação, não é injeção. Meu filho. Pastor, eu brinco aqui, mas é sério. Eles entram tudo na igreja. Glória a Deus. Vamos fancar, vamos dançar, porque Jesus é alegria, porque Deus é alegria, porque a obra é do Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Bebe Consuelo. Mas a questão, Cenáculo da Fé, é vergonhosa. A gente dá risada, mas a vontade aqui é chorar, porque nós estamos vendo o nome de Jesus ser jogado no lodo, e os valores da fé também. Eu tenho chorado pela igreja Cenáculo da Fé, eu tenho me constrangido, tenho pedido noites da minha vida, com problemas que eu estou passando como pastor aqui nessa igreja, porque eu não me vejo dentro de uma igreja, eu vejo dentro de um ringue. Pode falar o que quiser, me vejo pregando dentro de um ringue, dentro de um lugar onde se travam guerras de interesses, conflitos de interesses e interesses materiais. Eu não vejo um povo clamando, orando em prol da sua santificação, mas vejo um povo guerrando contra Deus pelo que não tem na terra. E você pergunta para Deus por que tua vida espiritual está desse jeito? Porque o teu foco não é Ele. Teu foco nunca foi Cristo, meu filho. Você quer igreja para esconderijo? Tiago 1:21. Abre cenáculo. A sabedoria de Deus em palavras tem que ser praticada, viu, irmão? Quer ganhar a tua alma? Pratica o que a palavra de Deus te ensina e te fundamenta como padrão e norma de vida. Lê o texto bem alto aí, cenáculo. Por isso nós temos que trabalhar. Para salvar a nossa alma, nós temos que nos purificar, disciplinar, nos consertar, dar a atenção para que a alma precisa. E posso dizer uma coisa para os irmãos? Não se consegue isso da noite para o dia. Não é fácil. É uma guerra, filho, de descabelar até quem não tem cabelo. Entendeu? É uma luta constante, porque esse bem não habita em nós. É Jesus quem dá. Mas é aquela coisa, muda o foco, muda as prioridades. Mas eu pergunto, como empregar cristianismo? Como empregar Cristo numa igreja, na vida de uma pessoa que ela não está inclinada à sua vida espiritual com Cristo, com Deus, mas somente com a sua aparência, ou então com o seu benefício material? Essa é a questão. Nós estamos regredindo. Tiago 5,19, versículo 20. Poxa, você quer ganhar? Você ama a tua alma? Se ama a tua alma, obedeça a palavra. Você ama a tua alma, valoriza ela pelo que Jesus fez na cruz, então ganhe a alma do seu irmão. Eu amo meu irmão. Olha que lindo, que maravilhoso, que fofinho. Lê o texto. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Uma igreja que ama as almas, ela disciplina, ela exorta o seu irmão que está no erro, porque se ela ganhar o sermão do pecado, ela ganhou uma alma e cobriu pecados, multidões de pecados, com o sangue de Jesus e com a sua graça. Pastor Daniel, eu amo a minha alma, então ama a alma do teu irmão também, porque ele anda fazendo um monte de besteira por aí, viu? Ao invés de você querer ir com ele para o parque, para o cinema, já viu esse tipo de convite dentro da igreja? O irmão nunca liga, de repente ele liga para a irmã: vamos ao cinema? Vamos ao parque? Vamos ao zoológico? E se a irmãzinha estiver fervendo, é melhor ainda, né? Agora é aquela coisa, o povo está fazendo besteira dentro da igreja, um monte de porcalhada. Daí a orientação lá é essa: abraça, ame, não discrimine, não fale, porque se você falar eu vou fazer biquinho, vou ficar dodói, sentimental, ordinário. Mas a palavra de Deus está dizendo que se os valores que estão aqui são de Cristo, todo mundo vai ficar preocupado com o que o seu irmão anda fazendo por aí. E não é para investigar este irmão e envergonhar ele, é para dizer a ele: meu irmão, não esquece de Jesus e do que ele te ensinou, porque mais vale a alma do que o corpo, mais vale um salvo no céu do que um rico na terra. Lembra do que o teu Senhor te falou. Mas pastor, será que Jesus vai me tirar antes de cobrarem a minha dívida aqui na terra? Você está brincando, né? Não, ainda acho que você vai ter que pagar ela para você ir para o céu. Mas a gente sabe que quando Deus ele recompensa, quando ele traz gratificações com o fiel, elas são inúmeras e elas vão além daquilo que é espiritual. Eu sou prova disso. Eu não sou rico. Pelo contrário, quando perguntam socialmente o que eu sou, dizem para mim: classe média baixa. Tudo bem, eu aceito, classe média baixa. Não importa. O que importa para mim é exatamente eu saber que enquanto eu viver, eu terei prioridades, e as minhas prioridades não serão ao que o mundo se sacrifica agora, mas aquela que Jesus me pede para amar, para me entregar. Daí Paulo continua no versículo 2: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, porque estando vestidos, não seremos achados nus, pois também nós, os que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo terreno, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido por Cristo, pela vida. Por isso também gememos, não somente por termos um lar celestial. Eu quero entrar no céu, muito mais, irmãos, para sermos revestidos de Cristo, até que o mortal seja absorvido pela vida. Nós temos que gemer até que o mortal, que o pecador, que o transgressor seja absolvido por Cristo. Nós não gememos e choramos aqui somente para termos um direito de entrar no céu quando Deus nos chamar. Choramos aqui também para estarmos revestidos antes que Deus nos chame para a vida eterna, porque o nosso plano também está aqui na terra. E para entrarmos lá no céu, aonde Jesus está, é necessário que já comecemos a viver o processo aqui. Até que o mortal, que o incrédulo, que o adúltero, que o fornicário, que o maldizente, que o beberrão, que o descrente de Cristo, que tudo aquilo que é abominável seja revestido de Cristo, seja absorvido por Jesus. Este é o propósito da igreja que caminha e anda nesta terra com Cristo. Que em Cristo seja apresentado um Adão e uma Eva sem corrupção.
E para isso nós gememos, sofremos. Por isso nós gememos e sofremos, para nos revestir, aplicar, adquirir características, se cobrir de Cristo. Aleluia. E ele não vê uma igreja gemendo e chorando por causa deste propósito. Não vê a igreja se constrangendo, sofrendo, chorando, jejuando, para que o mortal seja absorvido pela vida que está em Cristo. Mas uma igreja chorando, gemendo, porque os seus filhos estão nas drogas, porque o seu casamento está destruído, porque ele está sem emprego, sem condição financeira, sem dignidade, sem roupa, sem viagens, sem condições dignas, materiais, nesse século. Mas nós não vemos este homem e esta mulher olhando para o espelho da alma e perguntando para a sua alma: aonde está o seu depósito? Na terra ou no céu? Aonde está o Deus que você ama, o Deus que você serve? É o teu ventre ou o Deus celestial? Nós não vemos esse sinal. Prega-se de Pentecoste, prega-se de avivamento, fala-se de poder descendo, e eu não vejo esse poder descendo. Eu vejo milagres acontecendo em todas as igrejas, paralíticos andando, cegos enxergando, pessoas recebendo trabalho segundo o que eles testemunham, mas eu não vejo pessoas vivendo e pensando o que eu estou pregando aqui hoje. Isso quer dizer que nem Pentecoste existe, porque são os maiores sinais do Espírito Santo na igreja, fazer com que a igreja ande, caminhe, olhe para onde o seu Senhor vai. Pelo amor de Deus, filho, se você não permite que outros aí fora andem com o seu nome, andem com as suas inscrições pessoais, não aceite que façam isso com Deus, porque todas as vezes que nós temos os homens faltando de Deus, as suas palavras, os seus ensinamentos para implementar outras coisas abomináveis, nós vimos o reino de Deus sendo prejudicado, sendo intervido e prejudicado na vida das pessoas. Deus chorando pelas almas que se perdem, pelas almas que estão sendo sacrificadas por causa desse bem chamado vida, vida terrena, não vida com Cristo. Romanos 6. Nos revestimos do quê? Da vestidura da justiça. Fomos chamados por Cristo para que sejamos revestidos da veste de Cristo, da veste da sua justiça. Olha o que Paulo fala aí, que na veste de justiça, na vida cristã, entra a ressurreição espiritual de Jesus. É isso, cenáculo. Vamos ler o texto, que é meio fraco, irmão, está com medo de falar? Lê Romanos 6, versículo 4, lê. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Se fomos plantados, fala, juntamente com Cristo, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Olha que interessante. Revestimos da ressurreição de Cristo quer dizer, morremos para o pecado, e se morremos com Cristo para o pecado, com Ele também ressurgiremos em novidade de vida. Paulo trata que o batismo das águas é o batismo da morte. É o batismo onde o cara pega e dá enxadada no cara que peca, para ele nunca mais levantar, para que a morte seja absorvida por Cristo, pela vida que está em Cristo. Nos foi reservado uma ressurreição espiritual, um levantar de um novo ser, que só acontecerá quando o velho morrer, quando aquilo que não presta for sepultado. Porque não se põe vinho novo em odre velho, e nem remendo novo em pano velho. Ou seja, Jesus não entra na vida de ninguém que não quer se arrepender e se converter. Meu filho, minha querida, por isso gememos, por isso choramos, que enquanto nós estivermos aqui, nesse tabernáculo, nesse corpo terreno, nós não descansaremos a nossa alma enquanto não formos revestidos de Cristo. Porque para sermos revestidos de Cristo é necessário que eu mude, que eu me converta, para que Cristo esteja em mim.
e me dei o levantar. Daí chega aquela coisa, né? O levantar de um novo ser, e eu já me vejo com um cartão de crédito sem limites. O levantar de um novo ser, eu já me vejo comprando. Um levantar de um novo ser, eu já me vendo as pessoas me respeitando, elas dizendo para mim: nossa, você está tão diferente, parece que tudo que você faz dá certo. Quem já ouviu isso? Esse é o sinal de Deus que você fala que a igreja tem que buscar? Não. Para a palavra de Deus, é o sinal que Deus quer dentro da igreja é ver aqui pessoas vivas para Cristo orando, e não mortos vivos aqui falando de maneira falsa. Esse é o sinal de Deus. Vê que este povo que está hoje aqui nessa igreja não preenche banco, mas fez valer a pena aquilo que Jesus ofertou na cruz do Calvário, para morrer para aquilo que Deus se desagrada e fazer reviver as suas partes para servir aquilo que Jesus ama. E essa ressurreição nos foi dada. Este é o avivamento que Jesus quer na igreja. Não é o sublicanta la blaia. Eis que te digo, eis que te falo. Deus vai falar agora. Não é isso, não. É ver que os membros do teu corpo não servem mais ao pecado. É ver que os membros do seu corpo não servem mais a Satanás. É ver que os membros do teu corpo agora servem a Cristo. Porque as marcas dessa ressurreição estão sobre a tua vida. E se está, Jesus também está. Até que você seja revestido, não descanse a sua alma, zele por ela e pelo do teu irmão. Porque se nos tirarem o corpo hoje, nos sepultarem amanhã, nós já temos uma outra vida garantida, que é muito melhor do que essa. E Jesus quer fazer essa igreja amar essa outra vida. Quer fazer essa igreja ter a sensação de que já está vivendo no céu com Jesus, e as coisas da terra não atraem mais, não seduzem mais. Não há mais sedução para as coisas do mundo, pastor, porque agora parece que eu estou com a impressão de que Jesus vai voltar esta noite para me buscar, de tanto que eu quero subir. Não priva o Espírito Santo de falar das coisas do céu, ele adora falar. Não cale o Espírito Santo quando ele quer falar mais da alma e da salvação da alma do que do dinheiro, da casa e do carro. Por favor, meu querido, você ora para que os teus filhos ganhem trabalho, para que os teus filhos prosperem na terra e se formem, mas a orientação que nós temos de Cristo é que a gente ore para que eles se salvem. Se eu amo meu filho, a minha família, eu peço pela salvação da alma deles como cristão. Mas você não pede pela salvação, você pede pelas outras coisas que Deus diz que não é prioridade. Isso te faz ser o quê? Uma coisa qualquer menos um cristão. Ou será que Deus está enganado aqui do povo que está hoje aqui? Você diz que você é batizado. Você fala que você tem igreja, que você tem pastor. Você fala que você tem sonho, tem visão, que Deus fala com você, que você já ganhou, recebeu muitos votos, que você é um cara abençoado. Mas quando a gente coloca aí na mesa da educação da igreja as tuas perspectivas, teus planos, tuas orações, tuas prioridades, todas elas apontam para algum lugar que não seja isso que você está ouvindo aqui. Você é uma vergonha para Deus. Você é um escândalo para o cristianismo. Quando você aí dentro da tua mente e do teu coração, você conspira com as palavras de Cristo, você é um demônio. Você é o diabo. E não te disseram isso. E até quando? Nós assistiremos uma igreja a ser sacrificada por coisas que não salvam, não edificam. Até quando nós olharemos para jovens que poderiam estar no campo da missão, servindo a Jesus, e não estão, porque foram educados para cuidarem de si próprio? São mais agentes do que discípulos. E nós estamos vendo a igreja se fraudar. Em Gálatas 3:27, Paulo diz que quando nós fomos batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo. Olha isso para o teu irmão e fala do lado para ele aí: você é batizado? Fala para ele: você é batizado? Fala: você é batizado nas águas?
a aguinha, o tibum na água. A bola de neve até faz com tobogã, para ficar mais emocionante. Aceitei Jesus. Aleluia, aleluia, aceitei Jesus. Foste batizado em Cristo? Revestiste de Cristo. Não foi um banho de água, mas foi uma assumição daquilo que agora você vai ter que adquirir, conquistar, se vestir, que se implementa no exemplo do que Jesus foi. Enquanto a isso nós vamos gemer, quanto a isso nós vamos chorar, quanto a isso nós vamos nos debruçar para orar, até que tenhamos um lar celestial, até que tenhamos um revestimento de quem vai morar lá, até quando possamos assistir o mortal sendo absorvido pela vida, até quando conseguimos assistir, testemunhar Cristo sendo colocado em nossa prática de vida. Este é o plano de um cristão. A sua riqueza, a sua glória, é lá que ele se realiza, é lá que ele se sacrifica. Mas quando a igreja toma outros parâmetros, quando ela vai para outras direções, Jesus não vai com ela, Jesus não está com ela, porque ele não pode negar a si mesmo e a sua palavra. Ou seja, nós temos um monte de desviado aqui dentro da igreja. Em Efésios 6:11 diz: no demais, amados irmãos, nos revestimos de toda a armadura de Deus, para estarmos firmes contra as astutas ciladas de Satanás, porque a nossa guerra não é contra o homem, não é contra a carne, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores. No demais, meus irmãos, nos revestimos da armadura de Deus, que é a fé, que é a justiça, que é o evangelho, que é a palavra do Espírito, que é aquilo que Deus nos reservou em Cristo. Com oração, com súplica, nos revestimos de Cristo e de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes, para não decairmos para outros valores que não sejam Cristo, porque muitos já foram carregados, porque subestimaram essa palavra que você está ouvindo aqui, que na fé ninguém diz é forte. Na fé a gente diz que a graça de Cristo nos basta. Ninguém é forte aqui. Porque estando vestidos, diz o apóstolo Paulo agora em 2 Coríntios 5, no versículo 3, porque estando vestidos de Cristo, ou revestidos dele, não seremos achados nus. Tomara a Deus que ele não nos ache sem Cristo, porque se ele nos achar sem Cristo, é como se nós estivéssemos nus na sua presença. É vergonha. É vergonha. Ninguém te vê, mas Deus vê. Tem um monte de gente pelada que nem índio aí, entendeu? Só andando com uma tanguinha para disfarçar. E fecha o olho do profeta para ele não revelar nada aí. Vamos jogar sal no olho do profeta para ele não ver nada aí, porque se ele ver, ele vai me ver todinho. Se ele me ver, ele vai enxergar tudo. Por isso que você fala: vamos para a igreja hoje, pai? Vamos para a igreja hoje, mãe? Não, se eu for lá, o homem vai falar tudo. Daí você de antemão já fala para a mãe e para o pai. Mas se ele falar tudo, não é uma coisa boa? Melhor você envergonhar daqui na palavra do que amanhã da boca de Deus com ele te dizendo: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Melhor se humilhar aqui do que ser humilhado naquele dia. Melhor conselho é melhor que ele, quando vier, não nos ache nu. Então, por isso eu vou chorar, por isso eu vou sofrer, por isso eu vou clamar, até que o mortal seja revestido pela vida que está em Cristo, e eu não me encontre mais nu na presença de Deus, envergonhado, em falta na sua presença. E isso tem que me constranger, me humilhar, me entristecer, perder o sono. Mas daí nós dizemos assim: mas disseste para a tua alma, onde está o teu depósito? E a tua alma disse assim: eu vim orar hoje nessa igreja para poder sair daqui com um pouco de farinha, um bocado de azeite, fazer o meu pão e morrer. Entendeu?
isso. Não se prega tanto a viúva de Serepta, a mulher que Deus deu graça pela sua fé para que a sua botija fosse transbordada da matéria, para que ela pudesse sobreviver e dar também a outros que estavam na fome como ela o mesmo sentido e testemunho. Mas muitos dos seus pais comeram do pão que desceu do céu no deserto e morreram. Foram alimentados por um dia e morreram. E Jesus fala: eu sou o pão vivo que desce do céu, que quem comer nunca morrerá. O pão da terra você come para um dia, mas o pão que é Cristo você come para a eternidade. O que vale mais, a alma ou o corpo? Para Jesus, a alma. Porque se a alma vive por amor a Cristo, o corpo também será avivado. Mas se a alma está morta, o corpo também está entregue. E muitos que estão assim usam do corpo como fachada para esconder o que está na sua alma. Nós vínhamos de uma igreja que quando o povo chorava, o chão ficava molhado. Eu venho de uma igreja porque eu sou pastor desde os meus 19 anos, hoje eu estou com 40. E quem me chamar de velho aqui apanha. Respeito aos velhos. Um dia minha irmã chegou para mim e falou assim: nossa pastor, você está com o cabelo branco? My brother, my friend, my family, aleluia. Cresci em 2000. Eu lembro que aos meus 19 anos de idade, quando eu comecei a pregar dentro de uma tenda aqui em São Paulo, e que eu fazia apelos para quem queria aceitar Jesus e se consertar, as pessoas vinham chorando, quebrando guia no pescoço, jogando droga em cima do púlpito. Quantas vezes eu não vi pessoas jogando papelote de maconha, cocaína em cima do púlpito que eu prego? E você pergunta para mim: eu mudei? A minha pregação há 20 anos eu prego a mesma coisa. As pessoas não estão querendo mais experiência cristã, elas não estão mais querendo experiência com alma, espírito, encontro com Deus, consigo mesmo. Elas estão interessadas em administração de caos, a sorte da vida, o amanhã e a morte. Eu quero desfrutar e morrer. E o consciente de Cristo diz: eu quero me salvar. Mas o mundano diz: eu quero tomar a última dose e ir para o inferno porque vai ser legal. E o consciente de Cristo diz: meu amigo, não queira ir para lá, porque lá o verme não morre, o fogo não se apaga, quem vai para lá não sai nunca mais. E já era para nós estarmos estremecidos e tremidos nesse banco, dizendo: Senhor, se for chamado hoje para o teu tribunal, para a tua presença, eu não estou preparado, porque não vi Cristo absorver o pecado do meu corpo e da minha vida. Continuo escravo, mentiroso, enganando a todos, nu, em falta, vergonhoso. E a gente ora para que haja um pouco de choro e lágrima aqui, arrependimento e conversão na igreja de Cristo, mas nós não temos visto as lágrimas descerem, mas as pessoas franzirem os rostos, como querem dizer: pare de falar disso. Você me machuca todas as vezes que você fala assim, você me fere todas as vezes que você prega sobre isso. Pregue outra coisa, a igreja está precisando ouvir outra coisa. Então vai ser de uma vitrola, de alguma discoteca, de algum bar, de algum boteco, não da igreja de Jesus, porque aqui não se alimenta corrida em pró a benefícios da vida, mas uma corrida pela coroa da salvação, pela coroa eterna. E quem tiver nessa corrida vai matar um leão por dia, e Deus vai dar força para ele, para que cada dia seja um dia de glória, seja um dia de renovo, seja um dia de vitória, porque Jesus sabe
O Senhor sabe que ele precisa acordar amanhã para fazer a vontade do céu. E você pode ter certeza, meu amigo, que aqueles que estão voltados para Cristo, Jesus não abandona nenhum deles, está com eles em toda esta caminhada, até a consumação do século. Jesus estará com a igreja dele, porque Jesus sabe quem são aqueles que estão indo em busca dele. Apocalipse 3,14. Quem conhece a Bíblia, quando chama ele disso, ele fala, é xingamento. Não é? Se eu chamar um cara lá fora de Laodiceia, ele vai falar assim, quê? Mas se eu chamar alguns aqui de dentro, Laodiceia, ele, pastor, você está me ofendendo, porque ele já sabe. Não é, igreja? Não é Laodiceia, não é coisinha morna, bonitinha, fofinha. O que você é? Evangélico. O que você é? Evangélico. Nossa, quem deu a moda? Antigamente a honra era falar cristão, hoje não, é evangélico. Sou evangélico. Daí Jesus ele vai e faz uma dura crítica contra essa igreja, e ele diz o seguinte para ela: tu és, para mim, o exemplo da confiança própria, da justiça própria, do orgulho. Diz estar rica entre os homens, e por isso fizeste pobre espiritualmente para Deus. É isso, cenáculo. Tu medita. Quem são os pobres para Deus aqui hoje? Aqueles que estão satisfeitos consigo mesmo e com a vida. Que eles falam assim: eu não tenho do que me arrepender, confio nos meus sentimentos, não peco, acho que não tenho que me consertar de nada. E mais uma coisa: tudo que eu ponho a mão prospera, tudo que eu ponho a mão dá certo. Você está broxa? Vou pôr a mão em cima de você, você vai ver como é que você vai ficar abençoado. Recebe meu fluido agora. Tudo que eu ponho a mão dá certo, filho. Meu pai falava isso para mim, e foi o primeiro a desabrochar. Fazer o quê? Entendi. Porque tu és morna, nem frio e nem quente vomitar-te-ei da minha boca para fora, porque todas as vezes que eu venho a você, você me joga na tua cara a tua confiança, a tua justiça, o teu orgulho, a tua riqueza entre os homens, e isso faz com que você seja pobre para Deus. Aconselho que de mim tu compres ouro refinado no fogo, no céu, para que tu te enriqueças, vestes limpas e purificadas no céu, para que tu te vistas, colírio celestial, para que se pingue nos teus olhos, a fim de que você veja, porque tu és pobre, porque os teus argumentos são baseados em matéria e não fé cristã. E tem igreja com o nome de Jesus. Esses dias o pastor pregava na televisão e eu dizia acerca de um líder muito conhecido por todos, o heterossexual, o machão, né? O macho dos evangélicos, o defensor da família. Muitas vezes eu quero dar aquela cueca que nem do Superman para ele, só falta, veste o cara de super-homem, aquela cuequinha vermelha, porque ele é herói. Os evangélicos precisam estar na mídia, em todos os altos escalões. Os evangélicos precisam dominar. Eu ouvi aquilo e eu falei: Senhor, será que o povo não está percebendo que isso aí é um teor de ambição danado?
Para que os evangélicos querem dominar a sociedade, se eles não estão dando conta de limpar do pecado que está dentro da igreja? Por que eles estão interessados em querer falar de corrupção na república, se a corrupção da igreja eles não dão conta? Daí na corrupção da igreja eles dizem assim: meus irmãos, deixem que os pecados dos líderes Deus trate. Nós estamos vivendo, Cenáculo da Fé, a regressão. Porque se Jesus viesse hoje de boca aberta para falar o que ele pensa, o que ele vê dentro da igreja, muitos seriam colocados, me perdoem, no lugar da Odisseia, ou então até pior do que ela, seriam colocados nessa balança, e Deus procuraria ver, enxergar, identificar alguma coisa espiritual, e não conseguiria ver, alguma coisa que trouxesse um padrão celestial e não terreno. Então, se Jesus veio hoje aqui nessa igreja com a mesma ótica, deixa eu investigar nesse indivíduo quais são os valores que ele emprega, e todas as vezes que Deus fala, ele põe na frente para querer dizer que isso é bênção. O corpo vale mais do que a tua alma? A vida vale mais do que a tua salvação? Estar de pé entre os homens soa sentido de glória para você? Não seria estar de pé quando Jesus voltar? Hoje na aula de doutrinação eu perguntei para as pessoas que estavam comigo aqui: quantos já leram o texto da crucificação? Ninguém levantou a mão, um ou dois lá levantou a mão. Eu estou doutrinando para ser membro dessa igreja gente que nunca leu o trecho da crucificação. Mas as outras coisas, você pode ter certeza, se você perguntar, até em inglês ele fala, mas o texto da crucificação ele nunca leu. Vamos orar, pastor? Eu não vejo oração para esse tipo de gente. Eu não vejo saída, eu não vejo conserto. Porque a impressão que eles me passam é que eles estão decididos levar à frente uma igreja de fachada para Cristo, porque os seus valores não empregam o céu, o reino de Deus, mas as suas ideologias. O melhor conselho que eu te dou: não dobre o joelho no chão nem porá, que não vai adiantar, nem jejua, se o teu propósito não for valorizar a tua alma e absorver a morte do teu pecado com Cristo. Nem dobre o teu joelho, nem clama, nem vai na igreja, porque Deus não vai te atender a nenhum quesito baseado numa pessoa como esta. Nenhum. Mude o teu parecer, mude a tua cabeça, pergunte para a tua alma onde está o depósito dela. E se ela te responder que as tuas riquezas e o teu amor está aqui na terra, exorte-a, clame para a sua alma, e na Cristo age, se render a Ele, se arrepender das suas iniquidades, para que amanhã Deus não te coloque no fogo do inferno, num lugar bem pior do que o mundo. Porque a bem-aventurança são aqueles que amaram mais a sua alma do que o seu corpo, que revestiram o mortal de Cristo. E Apocalipse 22:14 diz que a bem-aventurança também são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque estes vão entrar pela porta do céu. Eu não sei se é o João, eu não sei se é a Maria, eu não sei se é o Paulo, eu não sei se é o Tiago, eu não sei se é o Marcos, mas a Bíblia diz: todos que tiverem as vestes de justiça que Jesus pagou na cruz do Calvário, purificadas pelo seu sangue, vão passar pela porta do céu. Mas de fora vão ficar os cães, os feiticeiros, os homicidas, os adúlteros, todos aqueles que amam e praticam a iniquidade. Então não venha me falar das tuas dúvidas com Deus, das tuas incertezas com a Bíblia,
Porque para o pecado você se desenvolve mais. Não vai me falar das tuas quedas, das tuas fraquezas em relação à confiança com Deus e com Cristo e com a Bíblia. Porque para o pecado você nem pergunta, você vai. Pois é, meu amigo, minha amiga, Jesus não está querendo te colocar num jazigo, te dar um lugar dentro de um cemitério, porque este lugar os homens vão nos dar. Mas Ele quer apresentar aqui hoje um plano estabelecido por Deus na cruz do Calvário, para que quando você da sepultura suba para Ele, não seja frustrado com Ele te dizendo: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Porque isso você deve temer, disse o meu Senhor. Não é com os homens te rejeitando, mas é se Deus te rejeitar. Isso você tem que temer. Então pergunte para a tua alma: aonde está o teu tesouro? Pergunte para ela: aonde está o teu depósito? A tua esperança, a tua confiança. Olhe para a tua veste, veja se Jesus está nela. Analise bem. Analise bem. Porque hoje pode ser o último culto teu dentro de uma igreja. Hoje pode ser a última chance que Ele está te dando hoje aqui, para que você se converta. Lembra-te diante de quais homens Ele foi crucificado, o que pediram a Ele, enquanto o da esquerda queria Jesus para descer da cruz, o da direita queria Jesus para subir no paraíso. Essa é a nossa diferença aqui nessa terra, com aqueles que corrompem a igreja, que uma grande massa quer se utilizar do cristianismo para se esquivar do seu pecado e da sua condenação, mas a minoria, e eu me incluo, quer Jesus para se salvar da ira de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Ainda hoje tu entrarás no paraíso, e o da esquerda ele nem olha. Você não veio aqui hoje por causa de azeite e farinha. Você não veio a essa igreja hoje aqui para ter um bocado para viver. Você veio nessa igreja hoje aqui para entender que se a tua caminhada humana terminar hoje aqui, se inicia uma outra da qual você não está preparado para assumir. Se Deus interromper a nossa vida hoje aqui nessa noite, a nossa realidade começa numa outra dimensão que muitos homens aqui dessa terra não viram, nem para descrever. O que é chegar diante de Deus nu, em falta, e Ele dizer: aparta de mim. Você não tem noção do que é isso. Nós não temos noção do que é isso. Mas quanto você daria pela tua alma? Pergunta para alguém que está no inferno: quanto você daria pela tua alma? Tudo, para que eu saísse daqui. Quando Jesus foi pregar sobre o inferno, Lázaro estava sendo consolado por Abraão, e o rico que desprezou o pobre coitado no inferno sofrendo. E quando ele pôde se comunicar com aqueles que estavam no paraíso, a primeira coisa que aquele homem no inferno pediu foi que lhe molhassem a ponta do seu dedo para aliviar a sua dor. É isso que aqueles que estão no inferno pedem para sair de lá, e eles dariam tudo agora para sair de lá. Rockefeller daria tudo. Muitos que você prestigia, nomeou como homem do século, estão lá como pessoas comuns e nunca mais vão saírem, porque tiveram oportunidade, mas desprezaram a salvação. Mas foram homens ricos aqui, prestigiados aqui, mas no inferno vermes que não morrem. Mas o pobre coitado que ninguém dava nada para ele, se arrependeu, se converteu porque não tinha nada para perder, lógico. E Deus o levou ele para o alto.
para estar com Abraão, não é? Mas a tua Ferrari, a tua riqueza, ou os teus sonhos de consumo também. Que nem o povo que está divorciado aí, só para encerrar. Agora eu vou encerrar. O povo que está divorciado aí, pastor, eu não vivo sem sexo, mas você está errado. Segundo o casamento é adultério. Último culto, é uma mulher daqui chorando. Eu não entendo para que chorar. Para que chorar? Está chorando porque vai faltar sexo? Vai perder o homem jarrão? Antes vier chorando porque quer se arrepender. Não sai chorando porque se sentiu prejudicado pela palavra. Eu entrei lá para escutar uma palavra de esperança desse pastor, me descarrega esse caminhão de areia de culpa que a psicologia condena, para eu sair de lá daquele culto como adúltera. Mas o que vale mais, a tua alma ou o sexo? Hã? Dura coisa, né? E o diabo vai chegar e falar assim: mas para você ganhar a tua alma, você vai ter que desprezar o teu corpo, subjugar o teu corpo, diminuir o teu corpo. Isso não é vida. Mas ele fez isso para te salvar. E você não quer fazer isso para ganhar Cristo? O céu não sai barato não, lindão. Agora, já que você quer casar 10 vezes, já que você quer conquistar a riqueza do mundo, ser um Obama, vai, não perde tempo. Deixa a Bíblia para nós. Vai. Esquece de nós, da igreja, de Jesus, pelo amor de Deus. Segue teu rumo. Pior de tudo é que eles não querem ser, mas querem ter uma igreja. Não querem ser, mas querem ter um pastor. Não querem ser, mas querem dizer que são evangélicos. Daí eu fico possuído da fé e começa a criticar. Como é que pode uma coisa dessa? Você não quer deixar os outros também? E quer ficar assim dentro de um teto da igreja? Daí vem o jurista: não discrimine ele porque é crime. Daí vem o jurista: não fale contra ele, senão você vai ganhar cadeia. Daí vem o jurista: ele também é ser humano, ele também é gente, ele fez a escolha dele, o senhor tem que respeitar aqui, ó. Porque o Estado não comprou a igreja, a República não comprou a igreja, Pedro Álvares Cabral não descobriu a igreja. Então Pedro primeiro não é a independência da igreja. Jesus morreu pela igreja, deu a vida dele pela igreja, e eu tenho por dever zelar por ela e pelas almas que estão aqui dentro. E a última coisa que Jesus fala aqui nesta noite é que você precisa decidir: morra pelo corpo ou morra pela alma. Porque para Jesus, o bem-aventurado é aquele que padece para ter a sua alma salva. Esse é o empresário. Este é o cara. Como é que você vai aguentar levar essa cruz aí? Com a tua mulher com outro, te traindo, tendo filho com outro, e você aí subjugado na lei da igreja. Não, na lei que você também tem que obedecer. Vermezinho. Vão tentar te pressionar, vão tentar te envergonhar, mas quem tem que se sentir envergonhado são eles. A mulherada está trocando de homem que nem se trocando de roupa. Uma hora é do Carlão, outra hora é do Betão, outra hora, pelo amor de Deus, igreja. Mas elas não sentem vergonha. Só sentem vergonha quando elas entram aqui e a gente fala adúltera. Daí fala para ele: adúltero. Que tem um filho com cada mulher, uma no Ceará, uma não sei aonde, uma na Bahia. E também tem uns namorados por aí. Então a sociedade vai mostrar a sola do sapato e vai dizer assim para o crente assim: você é louco. E não deixa que eles consigam te dar essa sensação de que você se tornou um louco pela causa da fé. Um louco, sim, por Jesus. E só vai ter o significado disso quem sentiu o amor de Cristo. E eu senti o amor dele na minha vida.
E aprendi com o meu Senhor que a glória do homem é como uma flor. Ela floresce, mas um dia ela seca. E amanhã pode ser o nosso dia. E há de você, se o Senhor te chamar essa noite. Para onde vai? E de quem é a tua alma? Pensa. Amanhã tua esposa pode acordar de manhã e ver você ali branco como a neve, pálido, com a boca roxa, com o nariz já espumando. Ela vai chorar, vai sepultar, mas depois da sepultura ela não pode ir mais com você. Chora uma semana, 2 semanas, depois esquece e casa com outro. E a necromância fica lá, o esterco fica lá. Só no dia dos mortos leva uma rosa. Entendeu? Esqueceu. Lá está a foto dele lá. Já foi em cemitério? Você já foi em cemitério, filho? Já foi? Olha lá para você ver o jazigo. Você ganha uma data de morte, uma data de nascimento, só. E os caras lá tudo vivo, já mudou, já esqueceu, e você lá só osso. Só osso. E pior de tudo, que se os caras vêm querer invocar você, chamar teu espírito, depois vão ser invocados por outros também. Olha o Chico Xavier lá para onde foi, ó. Tá lá também, ó. Não assim, ó. Oh, Jesus. Briguei minha vida toda para quando morrer ganhar uma data de aniversário e uma data de morte. E ainda vem minha mulher casada com outra. Oh, subilicanta lablaia. Que mundo que é esse, né, irmão? Mas estejais de pé, pronto para receber o teu Senhor quando Ele voltar, não foi isso? Então, o levantar de um novo homem, o levantar de um cristão, é para uma marcha cujo o objetivo e a conquista é bem maior do que isso que está aqui. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.